Olá amigos, tudo bem? Meu nome é Josemar Bueno e hoje vamos falar sobre essa notícia aqui. Então, o Tribunal de Contas da União, o TCU, diz que modelo termoelétrico é uma espiral da morte, né, do setor. Bom, aqui rapidamente, só para entender um trechinho, eu deixei marcado aqui. Aqui, ó, pronto. Esse trechinho aqui para vocês terem uma ideia. Então diz o seguinte, ó, caso nada seja feito, a situação tende a se agravar com a intensificação da espiral da morte, né? Aumentando cada vez mais as tarifas para o mercado regulado. Então olha só, quem está na espiral da morte é o mercado regulado, né? Então é isso que nós vamos falar neste vídeo aqui. É uma situação um pouco engraçada, na verdade, né? Eu vou mostrar alguns números aqui, mas antes eu quero deixar dois convites para vocês. E o primeiro convite é para que conheça o nosso grupo de negócios, o Mercado Livre de Energia em Foco. São realizadas duas lives semanais, nas quartas e sextas-feiras, das 20 às 21 horas. E também todas as lives ficam gravadas, então você pode assistir mais de 50 lives que já aconteceram desde o ano de 2023 até agora. E também temos um grupo fechado no WhatsApp com quase 100 empresas participando, né? Então você pode melhorar bastante aí o seu network. Então aqui na página você pode ver os detalhes, né, de como funciona esse grupo de negócios, né? E aqui tem um vídeo explicando em detalhes. E agora, o último convite para vocês. Se você está pensando em trabalhar no Mercado Livre de Energia, nós temos um curso, né, o curso Mercado Livre de Energia. Aqui na página do curso, né, tem um vídeo explicando como funciona, também tem todo o material de apresentação e rapidamente aqui explicando, né, o curso tem 32 horas de videoaulas e também tem 30 horas de materiais extras, né? Então quando você compra o curso você já tem essas 62 horas de material, é um material bastante intenso, né? E também, para tirar as suas dúvidas, temos mais 42 horas de lives aos sábados ao longo de todo o ano de 2024. Nós já iniciamos aqui no dia 17 de fevereiro, então já tivemos aí 4 encontros, né? Todos os encontros já foram gravados e você pode assistir também essas gravações e participar dos novos encontros até o dia 23 de novembro, né? Então você pode assistir as videoaulas com calma e tirar as suas dúvidas ao longo do ano inteiro. E também temos um grupo da turma no WhatsApp. Então, no grupo do WhatsApp tem quase 200 participantes, né? Então você pode também melhorar o seu network interagindo com o pessoal do grupo, tá bom, pessoal? E é isso, então vamos lá para o nosso conteúdo. Bom, então, pessoal, eu vou mostrar uns números aqui, porque na verdade falar em espiral da morte é muito engraçado, né? Porque veja só, vamos supor que eu abra hoje uma empresa, por exemplo, uma locadora de vídeos de fitas VHS e DVDs, né? Na era da Netflix, na era do Prime, né, da Amazon, na era do HBO, né, agora é Max, né? Na era da Disney Plus, vocês entenderam, né? Ou seja, não existe espiral da morte. O que existe, na verdade, é o modelo de negócios que fica desatualizado, o modelo de negócios que não faz mais sentido com o modelo atual, e aí você precisa assumir que está no fim, né? E aí o pessoal acredita que não, porque a culpa é do subsídio, porque a culpa é do não sei o quê. Então nós vamos olhar números agora e vamos pensar um pouquinho sobre a situação real de verdade das coisas, né? Então vamos pensar aqui, ó, vamos lá. Consumo, ó, mercado cativo. Ó. Esse aqui é o quadro iterativo da EPE. A EPE é uma empresa pública, é uma estatal, né? Então, regime estatutário. Então, aqui são dados do governo, dados oficiais do próprio governo, tá bom? Então, EPE tá aqui, ó. Em 2014, né, foi naquele momento das tarifas artificialmente baixas, né, que aí depois teve aquele tarifaço, né, que explodiu o preço da tarifa de energia no mercado regulado no Brasil. Então, quando os preços eram artificialmente baratos, o consumo subia. Claro, né, se você chega no mercado e vê que uma picanha custa
sei lá, R$ 1 o quilo, né? Você vai pensar, opa, vou comprar essa picanha aqui, tá muito barato, né? Por que eu vou comprar outra carne, por exemplo, né? Então o preço barato estimula consumo, com certeza, né? Então o preço aqui era artificialmente barato, você tem uma explosão de consumo. Quando você teve o reajuste tarifário do mercado regulado, lembrando, regulado pelo governo, então o próprio governo regula o preço, né? Olha o que aconteceu, desestimulou o consumo. Então o volume de energia vem caindo. E ele está um pouco empatado aqui, de 2020, né, até 2022, está seguindo um platô aqui, né? Então o volume da energia consumida, né, diminuiu no mercado cativo. Ah, mas e no mercado regulado, Josemar? Desculpa, no mercado livre, né? No mercado livre, o efeito foi o contrário. Veja, em 2015, né? Ficou em cima aqui, né? Aqui, ó. Em 2015, né? Nós temos aqui, então, o aumento da tarifa do mercado regulado. O pessoal começou a procurar mais o mercado livre, né? Então, aumentou aqui o volume de energia consumida no mercado livre de energia natural, né? E também com o cronograma da abertura, que, lembrando, né, essa abertura ela começa lá nos anos 90, quando na própria lei 9.074 estabelece que todos são livres, embora o Ministério de Minas e Energia tenha que organizar um cronograma, né, para que não tenha vamos dizer assim, um evento de abertura da porteira, né, toda a boiada passando e se atropelando, né? Então tem um cronograma ali que foi criado. Bom, esse cronograma está chegando ao fim, afinal agora todo o grupo A já pode estar no mercado livre, falta o grupo B, né? Mas então a tendência é de aumento de consumo de energia, aumento de volume de energia negociada no mercado livre de energia, isso é natural, né? Ah, Josemar, mas então o volume de consumidores está diminuindo no cativo? Negativo, uma coisa não tem relação com a outra, pessoal. Olha só, vamos aqui, ó, número de consumidores, mercado cativo. O número de consumidores do mercado cativo é cada vez maior. O número de consumidores, repito, no mercado cativo é cada vez maior e segue explodindo aqui, ó, em 2022, aumenta o número de unidades consumidoras no mercado cativo. O que está acontecendo? É que como a tarifa aumenta e fica muito cara, então o volume de unidades aumenta, mas as pessoas não conseguem usar a energia. Ou seja, quem está no mercado cativo e tem uma residência, não se arrisca a deixar o ar-condicionado ligado, por exemplo, uma noite inteira, o dia inteiro, né? Por quê? Porque a média, se você for calcular a renda per capita do brasileiro e o custo com a energia elétrica ela absorve uma boa parte da renda da maioria dos brasileiros. Ou seja, o número de unidades consumidoras aumenta, mas as pessoas elas estão vivendo uma condição que elas precisam estar o tempo todo atentas na conta de energia, né? Ah, Josemar, mas isso será que não é por causa da geração distribuída, que aí o pessoal investiu mais, etc.? Se você olhar em termos de números, a princípio não, porque o volume de unidades consumidoras, né, o número de unidades consumidoras que possuem a geração própria, ele ainda é muito menor comparando com o número de unidades que ainda não possui. Tanto é que se você fizer um exercício simples de olhar os telhados na rua, você vai perceber que em bairros mais pobres, dificilmente você vê um sistema fotovoltaico, né? Você até vê, mas você vê muito pouco, né? E em bairros mais nobres, você também vê, porém não é tanto assim, né? Você não vê, por exemplo, uma sequência de todas as casas de uma rua inteira tendo um sistema fotovoltaico, né? Ou seja, então se pequenas amostras do dia a dia você não percebe, logo, né, você confirma que o número de unidades que são registradas e divulgadas pela ANEEL, né, esse número de unidades ele é muito menor em relação ao número de unidades consumidoras globais, né, gerais em todo o Brasil, né? Então ainda não é um fator que poderia baixar essa curva desse nível, né? Diminuir tanto assim o volume, por exemplo. Senão, a maioria dos brasileiros deveria ter o sistema e observaríamos, né, em todos os telhados, observaríamos pelo menos, por exemplo, 1 em cada 3 telhados, digamos assim, ou 1 em cada 5 telhados, né? Eu observo
1, 2, 3, 4, no quinto telhado eu veria um sistema fotovoltaico. E isso para toda a direção que eu olhasse, né, para fechar a estatística. Né? Então, não é o que acontece. Né? Então, não é a GD a responsável por diminuir o volume de energia. Tá? Outra coisa importante é, o modelo de negócios das distribuidoras não é vender energia, meus amigos. Né? Se vocês não pararam para pensar ainda, a distribuidora, o modelo de negócios dela é garantir a infraestrutura da rede. Por quê? Porque o próprio manual de contabilidade do setor elétrico, e eu já fiz um vídeo sobre isso, né, ele proíbe que a distribuidora use, né, proíbe que a distribuidora faça a comercialização da energia elétrica, né? Ou seja, ela pratica a distribuição dentro dos moldes da sua concessão, ou seja, ela compra a energia através de leilões, paga as cotas compulsórias, ela também pode, por exemplo, ter uma parte de geração própria, ou seja, tudo isso são os custos de aquisição de energia que eu já mostrei em outros vídeos, e aí a ideia seria a distribuidora adquirir grandes volumes de energia e entrega nas suas áreas de concessão, e aí, em teoria, o preço seria mais baixo. E o preço da energia, ele é mais baixo, porém é carregado de encargos setoriais, perdas e um monte de coisas, né? Por exemplo, só a CDE, que eu já comentei também em vídeos anteriores, só mesmo a CDE é cobrada 5 vezes na mesma tarifa, né? Você tem 5 cobranças da CDE, e aí entra a questão do subsídio, né? Porque é dali que sai o dinheiro do subsídio, né? E aí vamos pensar um pouquinho sobre o que significa o subsídio, né? Vou mostrar agora outros números para vocês. Pronto, olha só. Esse aqui é um gráfico da ANEEL. Eles são os subsídios tarifários, tá? Então aqui o impacto em bilhões, B de bola, né? Bilhões de reais, né? Então, vamos arrumar aqui. Pronto, então olha só, quais são os subsídios, né? Água, esgoto e saneamento, né? Veja, se nós tirarmos os subsídios, aumenta o valor da taxa que nós vamos pagar com água, esgoto e saneamento, certo? Porque é subsidiado justamente para baixar o valor. Logo, qual a lógica do subsídio? Todo mundo paga essa taxa, então deixa o valor normal, vamos pagar a taxa lá na água e no esgoto, até é um atrito menor, né? Ou seja, se eu subsidiar pela energia até o dinheiro fazer a volta, né, para subsidiar o custo energético do sistema de saneamento, perde-se eficiência nesse processo. Você vai pagar mais caro de algum jeito ou de outro porque passa pela máquina pública, né? Agora, se simplesmente cobrarem a taxa que deve ser cobrada, o dinheiro vai direto para a empresa. Então, né, não tem lógica nós subsidiarmos um produto que nós mesmos consumimos, né? Depois tem a baixa renda. A baixa renda eu não vou nem comentar porque é uma questão social, não entra na lógica, né? Ou seja, são pessoas vulneráveis, né? É uma situação totalmente diferente, tá? Bom, aí temos a questão rural, aqui é o subsídio rural. Se você tira o subsídio rural, o que acaba acontecendo? Aumenta o preço do produto da comida, né? Ou seja, você tem o alimento, né, mais caro. Então aí é uma questão que envolve um pouco mais de análise, né? Porque não sabemos exatamente o impacto. Por quê? Porque as pessoas que são mais carentes, elas vão sentir muito mais o aumento de preços dos alimentos do que quem não é carente, né? Então não é a mesma lógica ali. Então o subsídio rural também não vou comentar. Aí temos aqui, ó, o consumidor livre fonte incentivada. Esse aqui não tem lógica nenhuma. Por que eu estou subsidiando, né? Justamente aqui são 3,3 bilhões de reais, isso em 2019, né? Vamos ver os números atualizados desses subsídios logo, tá? É que esse gráfico aqui, ele tá melhor aqui para mostrar na tela, então já vamos ver o chamado subsidiômetro da ANEEL, né? Então aqui vamos lá. Então, consumidor fonte incentivada. Então eu pago a CDE lá na minha tarifa do mercado regulado, o dinheiro fica no saldo da CDE e ela usa para subsidiar quem compra energia incentivada. Ora, por que eu não compro direto a energia incentivada, né? É simples, abre o mercado para todo mundo e me permita poder livremente comprar energia renovável. Pronto. Ah, Josemar, mas o preço da renovável é mais caro.
Meu amigo, ele é mais caro porque justamente ele é subsidiado, né? É a mesma lógica do preço do ingresso no cinema. Se você fala assim, olha, vamos criar um desconto para estudantes para eles poderem assistir filmes mais baratos no cinema. O dono do cinema, ele tem que pagar os funcionários, não tem desconto sobre a folha, ele não tem incentivos nos impostos como o pessoal acredita que tem. Ou seja, no final das contas, a forma que é aplicado o subsídio não compensa os custos totais que ele tem. Você pode até ter um mecanismo ali para tentar subsidiar alguma coisa, mas não tem como, porque não tem como saber qual é o tamanho do público que vai usar do benefício. Então o que eles fazem? É simples, né? Se o ingresso custava, por exemplo, R$25, eles aumentam para 50. E pronto, agora cobram 25 do estudante, ou seja, o preço continua o mesmo, né? É o dobro pela metade do preço, né? Seria mais ou menos aquela brincadeira, né, que o pessoal fala da Black Friday, né? Bom, então assim, não tem lógica, porque se eles querem incentivar o consumo da energia limpa e renovável, abre o mercado para todo mundo, para eu poder ir lá e comprar, né? Afinal, não é essa lógica em todo o mercado? Se você vai comprar, por exemplo, um produto feito por um processo que é ecologicamente correto, ele não é mais caro que um produto que não é feito neste processo? Não é assim em todo o mercado? Tenta comprar uma roupa, por exemplo, ecologicamente correta, né? É uma roupa mais cara. Tenta comprar, por exemplo, um alimento ecologicamente correto. É um alimento com custo maior. Na energia não deixa de ser diferente, né? Então, quando você cria o subsídio dizendo, não, nós estamos subsidiando, que é para comprarem essa energia. Não tem lógica nenhuma, porque daí eu estou deixando de ter a minha oportunidade de livre mercado de comprar essa energia. Ou seja, não precisa subsidiar, ou seja, é só deixar aberto ao mercado. Ah, mas se ficar aberto ninguém vai querer comprar. Pois é, mas então um mercado que depende do subsídio como uma muleta, e agora, né, nunca mais então vai poder perder o subsídio? Ah, não, porque quando esse mercado se desenvolver, esse cenário vai mudar. Pois é, meu amigo, 88% da energia no Brasil já é renovável, né? E aí, né, já mudou alguma coisa, não mudou? Então, algum momento vai ser a hora de tirar esse subsídio, certo? Então, algum momento sai esse subsídio. Temos também aqui o subsídio da geração fonte incentivada, a distribuidora suprida e a irrigação, né? Agora vamos olhar o subsidiômetro da ANEEL. Pronto, estamos aqui com o subsidiômetro da ANEEL. Então reparem aqui que está no ano de 2024, né? Então está atualizado certinho esse aqui. E olha só, subsídios no setor de energia, né? Isso até 3 de abril de 2024, né? Já subsidiamos aí 7 bilhões, né? 7,1 bilhões de reais. Ou seja, você tirou dos bolsos das pessoas, porque 7 bilhões vieram de onde? 7 bilhões, meu amigo, vem do bolso do trabalhador, né? Então as pessoas pagaram as suas contas de energia, 7 bilhões para subsidiar, para baixar valores, para tornar artificial, né, um preço lá do outro lado, né? Ou seja, o que eles estão subsidiando aqui? A geração distribuída, que é a que mais está sendo subsidiada, né? Então você que não tem o sistema fotovoltaico gerando energia no telhado da sua casa, quando você paga a sua conta de energia, a ANEEL considera aqui que você está subsidiando a pessoa que tem, né? Então tá ali, ó, você está pagando para o outro poder usufruir, né? Fonte incentivada, a mesma coisa, é o segundo item aqui. Você que está em casa agora e gostaria de poder escolher comprar energia renovável, né? Poder olhar no mercado, escolher e comprar, você não tem liberdade. A distribuidora te entrega uma energia muito mais cara e você ainda subsidia aquele cara que tem acesso à energia limpa e renovável, né? Ou seja, não tem lógica a aplicação do subsídio. Depois temos tarifa social, a CCC, irrigação e aquicultura, distribuidora de pequeno porte. Olha só que interessante, estamos subsidiando o carvão e óleo combustível. Ó. É pouco, mas estamos subsidiando, olha que interessante. Universalização, para quem não sabe, a universalização funciona assim. Ó. Você paga a sua fatura de energia, eles separam esse dinheiro, né?
por exemplo, para a universalização. E aí numa área, né, uma área que você tem pessoas habitando, mas elas não têm eletricidade, o que o governo faz? O governo, então, investe o dinheiro ali para construir as linhas elétricas para levar eletricidade lá para aquelas pessoas, né? Isso é uma coisa boa, no geral, porém o problema é que essas pessoas, no consumo da energia, e claro, elas vão pagar a fatura normalmente, né? Algumas vão ficar baixa renda, ok? Mas essas pessoas vão pagar a energia, e o que vai acabar acontecendo? O preço da energia, né, comercializado, o custo, ele não paga o custo da rede. Então, é um eterno subsídio, porque se você gasta, por exemplo, R$1 milhão para levar uma rede elétrica até um ponto, aí as pessoas se conectam, têm energia, começam a pagar por essa energia, mas aquele R$1 milhão nunca retorna, o custo da manutenção, o custo de operação daquilo ali é um custo eterno. Então não é mais subsídio, né? É simplesmente o custo operacional da rede, agora você acabou de aumentar a tarifa de energia. Ou seja, são projetos que tecnicamente não têm uma boa viabilidade, porque uma coisa é você expandir a rede e a rede se pagar, né? A rede, ela se pagando, ok, aí o dinheiro retorna, então funciona como um subsídio, né? Mas o problema é você explicar isso para um leigo, né? Porque o leigo não entende que um terceiro tem que colocar dinheiro ali, e um dia o dinheiro acaba. Aí quando o dinheiro acabar, não tem como você falar, mas tem que colocar dinheiro ali. Mas cadê a pessoa que subsidiava, né? A pessoa não está mais ali. Ou seja, esse tipo de projeto aqui, né, ele torna a conta de energia tão cara que causa a tal, né, da espiral. Ou seja, são 7 bilhões, né? Então o que está acontecendo aqui no mercado regulado? A tarifa do mercado regulado, ela só aumenta. Aliás, vamos olhar os números também, né? Pronto, então aqui no site da ANEEL, né, tá aqui, ó, tarifa residencial, evolução por função de custo, né? E aí vamos olhar agora aqui os preços, ó. Então repara que o que acaba acontecendo é isso, ó. Aqui temos ó, os encargos setoriais, né? Eles estão aqui embaixo, né? Então eles vêm aumentando também com o tempo, né? Em azul em cima é a energia, embaixo é a distribuição, aqui em rosa os encargos setoriais, né? Então o que acaba acontecendo é isso, ó. Veja, o preço da energia elétrica, se você pegar desde 1994, que é quando começou o Plano Real, e olhar até hoje, o preço ele só aumenta, é uma tendência de sempre aumentar. E aí é muito fácil, ó. Você faz um gráfico assim, ó, coloca aqui o preço, coloca aqui o tempo, faz a tendência, né? E aí com esse ângulo aqui da tendência, quantos anos leva para a tarifa ficar num valor impagável? O que é o valor impagável? É justamente o preço da energia ficar tão elevado que ele consome mais da metade, por exemplo, de um salário mínimo para um consumidor normal. Ou seja, se você traçar isso, você vai ver que antes de 2030, o preço da energia é tão alto que se as pessoas mantêm o consumo, elas gastariam metade de um salário mínimo para pagar um volume de consumo pequenininho, que é o mínimo para fazer uma residência funcionar. E é por isso que o volume de energia vem diminuindo, mesmo com o aumento das unidades consumidoras. Você tem vários parâmetros ali, você tem as pessoas economizando no que puder. Se as pessoas puderem instalar sistemas de geração própria, elas vão instalar. Se elas não tiverem essa opção, elas vão, por exemplo, usar lâmpadas com potência muito menor do que seria o correto. Vão ficar casas mal iluminadas e só com iluminação interna. Aquela iluminação externa para dar alguma segurança, só na base do sensor ou aquele interruptor interno para apertar e olhar pela janela de vez em quando, porque não dá para deixar uma lâmpada ligada no pátio ali para fazer um monitoramento, uma vigilância ali, nem isso, né, a pessoa tem direito, né? Olha só que loucura. Ar-condicionado ligado, ou seja, cheguei em casa do trabalho, são 18 horas, está um calor aqui, vou ligar o ar-condicionado e deixar até amanhã de manhã quando eu sair de novo de casa para trabalhar? Não pode, né? Vou ligar ele antes de dormir um pouquinho,
vou colocar o timer para ficar no máximo ali 3 horas, só para dar aquela resfriada no quarto, e é isso, né? E tem especialista ainda que fica dizendo que não, que é importante fazer isso. Rapaz, olha, a energia elétrica é algo tão abundante no planeta, né? É tão abundante, e aí a gente ainda trata ela como se fosse um recurso tão caro assim. Caro é pagar esse monte de subsídio maluco, caro é pagar o custo das perdas da rede, caro é você pagar tanto imposto, né? Ou seja, o valor da energia em si é muito baixo, gente. Aliás, a energia, ela é a base de toda a economia, certo? Então, quando você aumenta o custo de energia, você aumenta o custo de todas as coisas. Porque, pasmem, né? Não dá para fazer nada sem energia elétrica, né? Então eu fico pensando aqui, não seria mais simples isentar todo o setor de energia elétrica? Ah, não, mas vai isentar o setor. Pois é, se a gente isentar todo o setor de energia elétrica, que mal exatamente teria? Porque 100% todas as pessoas seriam beneficiadas, né? Ou seja, não cobra nenhum imposto e pronto, né? Ou seja, isenta tudo que puder isentar de impostos municipais, estaduais, federais, tira o imposto. Pronto. O que vai acabar acontecendo? As pessoas simplesmente vão ter um alívio enorme, o custo de todas as coisas, inclusive o custo dos alimentos e medicamentos, vai diminuir, né? Porque adivinha, você usa energia elétrica para produzir alimentos e produzir medicamentos, né? Ou seja, elementos de base, como combustíveis, energia elétrica, aquilo não tem por que você aplicar um imposto nisso. Eu acho estranho. Eu acho que o mercado regulado, ele vai entrar numa espiral da morte logo, se já não entrou. Sabe por quê? Porque mesmo que você tire todo o peso que ele tem, mesmo que você tire subsídios, mesmo que você tire todos os custos possíveis ali, o que vai acabar acontecendo? Um mercado de livre oferta sempre vai ser mais barato, sempre, porque na livre oferta, se o preço sobe, você automaticamente vai lá e oferta mais do produto. Eu mesmo, né? Se o preço da energia dispara, eu mesmo vou correndo no banco, financio uma usina e começo a vender energia. Qual o problema? O mercado é livre, né? Livre para ofertar, né? Ou seja, você não pode ter controle de preços e uma agência reguladora que regula o preço, né? Hoje, imagina a ANEEL regulando o preço do alimento, por exemplo. Imagina algo parecido com a ANEEL regulando o preço do sapato. Rapaz, todo mundo ia andar descalço e ninguém ia ninguém ia poder se alimentar direito, né? Porque preço regulado nunca funcionou na história, né? Então isso é uma coisa incrível, né? Bom, então era isso que eu queria comentar no vídeo de hoje, né? O mercado cativo, ele pode estar numa espiral da morte? Eu acredito que sim, porque assim como qualquer outro mercado que não tem mais lógica, né? O mercado de energia precisa ser livre oferta, e livre mesmo, livre no sentido de que todos podem comprar energia de qualquer comercializador, de qualquer gerador, e que todos possam ofertar livremente. Não tem lógica colocar barreira. A energia é um produto que todo mundo precisa, é a base de toda a economia global. Por que colocar restrições na oferta? Por que colocar restrições na hora de fazer a compra? Ah, Josemar, mas vai baixar a qualidade da energia elétrica. Regulação nunca garantiu qualidade de nada, né? Agora, o que garante a qualidade? É você justamente ter o controle como se tem em todos os outros mercados. Por exemplo, eu tenho liberdade para abrir um mercadinho e vender alimentos? Eu tenho, certo? E como é que funciona o mercado? Tem que passar pelo controle, ou seja, vai ter ali a Anvisa, vai ter todas as questões, né, de segurança sanitária, tem todos os procedimentos de fiscalização da prefeitura, mas isso não me tira a liberdade de eu poder abrir um mercadinho, certo? Impõe uma dificuldade, mas não torna impossível. Ou seja, na energia elétrica, eu simplesmente sou proibido. Eu não posso olhar, por exemplo, para o meu vizinho que tem um gerador e comprar a energia dele. Por quê? Porque não é permitido, não é legal, não é permitido na lei, né? Agora, por que nós não podemos regular o mercado e permitir que isso seja feito, né? Ou seja, você não precisa tirar liberdade
para colocar regulação. A regulação, na verdade, deveria para garantir a liberdade, né? Por exemplo, todos temos liberdade para ir e vir, certo? Eu posso ir e vir, né, de qualquer ponto para qualquer ponto do Brasil, certo? Liberdade normal, né? Agora, para eu poder usufruir dessa liberdade, eu preciso ter segurança pública, eu preciso ter condições de trafegar pelas vias, certo? Ou seja, né, para eu poder ter então o direito de ir e vir, eu preciso de uma estrutura mínima e que seja regulada, certo? Aqui no setor elétrico a mesma coisa. Para eu poder então comprar e vender energia, eu preciso de uma estrutura mínima e que seja regulada, mas que não, né, tire a liberdade de todos, né? Então, o mercado cativo, ele pode entrar numa espiral da morte? Pode, eu acho que vai mesmo, mas porque é um modelo de negócios que não tem mais lógica no mercado. No momento em que todos os geradores se tornarem descentralizados, no momento em que você tiver um mercado que não tem mais como você centralizar o comando e a operação, automaticamente o preço da energia começa a subir, subir. Ninguém vai conseguir achar uma explicação até que alguém veja e perceba a realidade, né? Que o preço sobe porque o modelo de negócios precisa ser descentralizado. Você precisa de micro-redes, você precisa de um processo de digitalização da energia, você precisa dar fôlego para o próprio mercado em si, né? Para o mercado poder, então, calibrar os preços. Os preços, eles são um indicador de valor, e quando esse indicador não tem mais lógica, nós precisamos olhar para a causa, né? Ou seja, causa e consequência. O que é que causa preços altos no mercado cativo? A causa raiz é um modelo de negócios que não faz mais sentido. Qual é a forma de resolver isso? Da mesma forma que todos os outros países do mundo já estão fazendo. O Brasil é um dos últimos do ranking, né? Se você pegar todos os países, o Brasil fica lá embaixo, né? Acho que agora até está na posição 40 ou 60, não, faz um tempo já que eu não olho, mas ainda era muito baixo a última vez que eu olhei. E você então tem ali a solução dos outros países é qual? É simplesmente abrir o mercado. Se você quer preço baixo, o mercado precisa ter livre oferta, livre concorrência, né? É mais ou menos como o pessoal fala, né? Por exemplo, assim, as escolas, né? Se você pegar as escolas, por que as escolas privadas você tem a escola privada de preço muito alto, mas não tem uma escola privada de preço bem baixinho, bem baratinho? Porque ela compete com as escolas públicas, que são todas gratuitas. Então você tem essa discrepância. Se você abre o mercado e permite, olha, qualquer um pode abrir uma escola, basta contratar professores, basta fazer isso, fazer aquilo, né? Você coloca ali as exigências mínimas, você começa a ter escolas, por exemplo, né, de valores menores. Existem alguns lugares do Brasil que têm escolas privadas de custo muito acessível, justamente porque todo o contexto permite isso, né? Agora, tem locais do Brasil que ou você coloca o seu filho numa escola pública, ou a primeira escola privada que você vai encontrar, o preço está lá em cima, né? Já não é acessível para a média do brasileiro, né? E o preço vale justamente por causa da qualidade, né? Ninguém paga para não ter qualidade, né? Então, a energia elétrica é a mesma lógica, né? Se você quiser investir no empreendimento de geração, deveria ser menos burocrático, deveria ter regras um pouco mais abertas, né? E eu poder vender para todo mundo, para poder estruturar modelos de negócios diferentes, né? Bom, então é isso, pessoal. Isso que eu queria comentar hoje sobre essa espiral da morte, né? Na minha opinião, o mercado cativo ele vai acabar em algum momento, né? Não tem como o mercado cativo durar para sempre, porque é como se fosse aquela locadora de vídeos VHS, né? E o mercado livre é como se fosse um mercado, digamos, do streaming, né? Ou seja, você não tem, é impossível no mercado livre os preços ficarem subindo. Porque se isso acontecer, eu mesmo vou lá e invisto numa empresa de geração e começo a vender energia. Mas para isso eu preciso de livre oferta. Eu não posso ser proibido de fazer isso, né? E proibido no sentido de que a burocracia e as questões regulatórias sejam simplesmente inacessíveis, né? Simplesmente
criem barreiras financeiras, barreiras regulatórias que eu não consiga levar o empreendimento assim para frente, né? Então é isso. Pessoal, o vídeo de hoje fica por aqui. Espero que eu tenha conseguido explicar aqui meu ponto de vista, né? Se você acha que o mercado cativo também está numa espiral da morte, né? Deixe nos comentários a sua opinião, né? E é isso, pessoal. Então, vamos lá até o nosso próximo vídeo e deixo novamente 2 convites para vocês. E o primeiro convite para que vocês conheçam o nosso grupo de negócios, o Mercado Livre de Energia em Foco, né? E também, caso você tenha interesse em trabalhar no Mercado Livre de Energia, temos um curso, né? O curso Mercado Livre de Energia. Certo, pessoal? Então os links estão na descrição deste vídeo e até o nosso próximo vídeo e vamos lá.